Deus vestido de pele humana. Essa é uma expressão, uma frase usada por muitos teólogos para descrever tanto a encarnação de Cristo como as suas duas naturezas. Jesus foi 100% homem e é 100% Deus. Por isso ele é intitulado, recebe o título de Emanuel. Emanuel não é o seu nome, mas um título messiânico que aponta para a sua encarnação e a sua natureza humana como a sua natureza divina. Emanuel é uma junção de três palavras. En significa dentro, men, homem, e El, Deus. E a frase fica Deus dentro do homem. O evangelista Mateus, do primeiro evangelho, resumiu a frase Emanuel em Deus conosco. De fato, Jesus é o Deus que caminhou entre os homens aqui nesta terra. Um grande estudioso e filósofo chamado Melito de Sardes, ele escreveu a seguinte expressão: Jesus foi carregado no ventre de Maria, contudo, estava vestido da natureza do seu Pai. Caminhava nessa terra, contudo, enchia o céu. De fato, Jesus veio na forma de bebê e passou no período de 9 meses de gestação dentro da barriga de Maria, mas esse processo aparentemente natural não enfraqueceu nem ausentou a sua natureza divina. Ele continuou sendo humano e continuou sendo Deus encarnado. Isso é uma verdade. Para Jesus vir a esse mundo, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. E o processo de fecundação no óvulo não foi através de espermatozoide, não. Jesus foi gerado do ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa. Foi isso que aconteceu. O que de fato Jesus veio fazer aqui nesse mundo? Jesus não veio ser o detetive de Deus e investigar a vida alheia, a vida das pessoas aqui na Terra. Não foi isso, não. Jesus não veio para este mundo simplesmente porque o céu se tornou um lugar entediante de viver e ele olhou para a Terra e viu que era um lugar de diversão e delícias. Não foi isso que aconteceu. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para fazer um passeio turístico e curtir as suas férias de 33 anos aqui andando na Palestina. Não foi isso, não. Jesus veio a esse mundo para realizar um grandioso propósito e missão. Missão esta que foi aplacar a ira de Deus sobre uma humanidade extremamente pecadora e se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em cima de um altar de madeira que os romanos chamavam de cruz. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra, realizar um grande propósito e uma grande missão. Mas, infelizmente, Jesus foi rejeitado por uma classe dos judeus, uma elite religiosa chamada de fariseus. A maior parte do público que rejeitou Jesus era constituído de fariseus. E a rejeição de Jesus está amparado, muito ligado em dois ditados populares em nossos dias. O primeiro ditado é: as aparências enganam. E o segundo ditado que está ligado com a rejeição de Jesus é: o pior cego é aquele que vê, mas não quer enxergar. Os fariseus, a elite religiosa que rejeitou Jesus, estavam cegos espirituais, não queriam enxergar a verdade que estava estampado nas suas caras. Os fariseus olhavam para Jesus e começavam a classificar Jesus pela aparência. Por exemplo, já que Jesus não tem uma capa preta em suas costas de autorização profética, mas ele usa uma túnica branca, então ele não é profeta. Se não é profeta, não merece importância, não merece a nossa
atenção. Se Jesus não anda pelas ruas de Jerusalém em uma carroça real puxado por cavalos, mas ele anda de jumentinho pelas ruas de Jerusalém, então ele não é rei. Se não é rei, não é importante, não merece a nossa atenção. Se Jesus ele não nasceu dentro de um palácio, mas nasceu dentro de uma estrebaria, um lugar onde se colocavam os animais. E se Jesus não nasceu, não se criou em Jerusalém, que era a capital da religião, mas ele nasceu, mas ele se criou em Nazaré, cidade insignificante e pobre, então ele não merece atenção, não merece importância. Por isso, para muitos fariseus, muitos judeus daquela época, Jesus era apenas um perrapado, um Zé Ninguém da vida, um andarilho pelas ruas e estradas da Palestina. Alguém que não merecia confiança. Para os fariseus daquela época, bom seria que Jesus voltasse ao seu ofício da carpintaria, e deveria ser carpinteiro, e parar de pregar blasfêmia em cima desses montes. Era isso que os fariseus queriam, porque eles não acreditavam que Jesus era o Salvador da humanidade e o Deus encarnado nesta terra. Por isso, existem dois princípios importantes. Jamais devemos classificar uma pessoa através da sua aparência, porque as aparências enganam. Você pode cometer um grande erro e crime em julgar falsamente uma pessoa ao tentar classificar ela só por conta da sua aparência. Não podemos deixar de acreditar numa verdade que está bem diante a um palmo do nosso nariz só por causa do nosso preconceito e da nossa intolerância religiosa. Podemos cometer erros incalculáveis na nossa vida se assim o fizermos. Jamais devemos deixar de acreditar numa verdade que está diante dos nossos olhos. Jamais devemos fazer acontecer isso em nossas vidas. Por isso, muitos fariseus daquela época, muitos judeus, olhavam para o Salvador da humanidade, que era Jesus, mas enxergavam um simples homem, um simples andarilho pelas ruas de Jerusalém. Existem muitas teorias falsas, muitas teorias sem pé e sem cabeça, sem lógica alguma sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Por exemplo, os docetistas dizem que Jesus é um ser espiritual vestido de uma roupagem humana apenas. Os arianistas dizem que Jesus é apenas a criatura perfeita de Deus. Os ebionistas declaram que Jesus é apenas um homem de carne e osso, apenas dotado com partículas do poder de Deus sobre a vida deles, apenas isso. Os loucos, os cabeças ocas, os irresponsáveis dos ufologistas declaram e dizem que Jesus é um ser de outra galáxia, de outro planeta, uma espécie de alienígena, um extraterrestre. Cabeças de vento, essa classe dos ufologistas que assim acreditam na pessoa de Jesus. Jesus é o Deus encarnado que pisou nessa terra 33 anos aqui nessa terra. Jesus é isso. E assim declarou, o Tomé, quando foi impactado com o poder da ressurreição, quando Jesus se apresentou no meio dos discípulos e pediu para que Tomé tocasse nas suas feridas, nas suas chagas, e comprovasse que o Jesus que ressuscitou era aquele que estava diante dos seus olhos. Tomé, ao comprovar e tocar nas chagas de Jesus, se rende diante de Jesus, se rende diante do poder da ressurreição e declara uma das mais célebres frases que comprovam a divindade de Cristo. Tomé declara e diz: Senhor e meu Deus. Foi isso que Tomé declarou. Ou seja, Jesus Cristo
é o Deus encarnado, Deus vestido de pele humana que caminhou nesta terra. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos abençoar. Fiquem todos na paz de Deus.